Se você já é formado, tá aí na sua fase final de graduação, tenho certeza que você já ouviu falar de um grande nome da neurologia mundial. Joseph Babinski, conhecido mundialmente pelo sinal de Babinski, sinal que cravou aí o nome na história da medicina, da neurologia e da medicina mundial. Hoje eu vim contar para vocês um pouco mais da história do Babinski. O Babinski foi um neurologista que nasceu em 1857 e viveu toda a sua vida em Paris. Faleceu aí em 1932, aos 74 anos de idade. Ele trabalhou intensamente dentro da neurologia francesa e logo depois mundial, durante todo o final aí do século XIX e início do século XX. Ele fazia parte de um hospital chamado Salpêtrière. Esse hospital já existia em Paris mais ou menos uns 100 anos antes do Babinski ingressar lá e começar o seu trabalho. E esse hospital ficou muito famoso porque foi nele em que a princesa Diana foi levada quando teve aquele acidente de carro em Paris, em 1997. O Babinski, pessoal, ele era filho de pais poloneses, chegaram na França ali por volta de 1848. E durante toda a infância dele, ele foi considerado como uma pessoa dócil, uma criança dócil, mas que, segundo alguns historiadores, ele tinha alguns traços meio parecidos com alguma coisa relacionada à neurose, um quadro que contribuiu muito para a obsessão que ele tinha em buscar conhecimento e conhecimento neurológico. Babinski, pessoal, se formou em 1884 pela Universidade de Paris. E ainda durante seus estudos, ele foi um dos alunos mais notáveis de um outro médico também muito famoso dentro da neurologia, Jean-Martin Charcot. O Charcot viu no Babinski um senso de observação que era extremamente interessante e viu nele um diferencial muito grande como aluno ainda na época em que fazia medicina. E tudo isso já dentro do Hospital Salpêtrière, quando ele era aluno. Imagina só a moral que esse rapaz tinha com o grande mestre Charcot. A descrição dos historiadores da época de Paris, ao final do século XIX, aí, relatavam que Babinski era um cara que era extremamente calado. Ele tinha sua vivência prática ainda dentro da neurologia como uma pessoa muito observadora. Ficava avaliando minuciosamente aí os exames neurológicos e as alterações clínicas que os pacientes poderiam apresentar em determinadas doenças. E isso fez a grande pessoa que ele foi ao longo da história, justamente por essa observação minuciosa que ele fazia e as anotações aí extremamente importantes que passaram ao longo dos séculos dentro da neurologia. Alguns anos mais tarde, já dentro da neurologia, ele formou aí com outros colegas a Sociedade de Neurologia de Paris. E teve um capítulo muito importante nessa história que contribuiu para que ele se tornasse esse grande pesquisador que foi, porque aconteceram algumas disputas acadêmicas nesse meio. E uma figura-chave nessa história, que também era aluno do nosso professor Charcot, foi um rapaz chamado Charles Joseph Bouchard, que também teve seu nome gravado na história da medicina. E aí eu te pergunto, Bouchard te lembra alguma coisa dentro da neurologia? Vai buscando aí na sua memória, ver se você se recorda de alguma coisa. E aí, falando um pouco mais de Bouchard para vocês, ele foi outro aluno brilhante do professor Charcot. O professor deu muita força para ele no momento em que ele trabalhava ali, crescendo dentro da neurologia e até mesmo dentro de uma carreira na universidade. O problema é que quando ele chegou na universidade, o próprio Babinski, que também era aluno do professor Charcot, começou a ter alguns atritos e alguns conflitos com o Bouchard. Dentro da carreira da universidade aí, a relação entre Bouchard e o professor Charcot começou até a ficar um pouco desgastada por conta de todos esses atritos que ocorreram ao longo dos anos aí entre o Bouchard e o próprio Babinski. A relação do Bouchard com o professor começou a ficar desgastada pela relação entre os alunos. E mesmo que alguns anos depois eles tivessem descritos aí os famosos aneurismas de Charcot-Bouchard, aqueles microaneurismas aí que a gente conhece na parte distal das artérias aí perfurantes que saem da artéria cerebral média,
Mesmo depois dessa descrição toda, ainda assim a relação deles ficou muito conflituosa. E o Babinski, nessa história toda, mesmo sendo um aluno preferido aí, segundo os historiadores do professor Charcot, ele foi se afastando dessas disputas com Bouchard, porque os biógrafos descrevem que ele jogava muito pesado, é descrito entre aspas aí, um hábil jogo de intriga acadêmica. Ou seja, ele usava ali de algumas táticas duvidosas nas disputas e acabava que gerava algum desconforto, mas esse não é o objetivo aqui. Nosso objetivo é falar um pouco mais do Babinski. Eu posso até falar ali dessa relação conflituosa disso em um segundo momento para vocês. Esse afastamento dele das disputas da neurologia ficou ainda maior com a morte do professor Charcot, que sempre foi o seu maior apoiador, até que ele deixou de vez a instituição e assumiu o cargo de chefia clínica de um hospital que era vizinho ao hospital em que ele trabalhava. Chamava Hospital de La Pétrière, que faz parte do mesmo complexo do Salpêtrière, onde ele trabalhou inicialmente. E ele ficou lá até se aposentar em 1922. E nesse novo hospital, livre aí das tarefas de ensino e desse ambiente de competição, o Babinski teve um tempo para se dedicar ao que ele sempre estudou a fundo, que foi a sintomatologia dentro da neurologia. Ele era um clínico neurológico excepcional. E aí ele escolheu esse caminho dessa busca aí incansável e que inicialmente poderia não dar tantos resultados, mas que com ele, como um cientista e um intelecto muito extraordinário, poderia levar a grandes descobertas. E adivinha só? Foi exatamente isso que aconteceu. E aí, só para citar para vocês algumas das contribuições que o Babinski fez para a neurologia ao longo da história, ele descreveu aí com Augustin Charpentier a pupila de Argyll Robertson, aquela pupila que a gente conhece aí na história da neurologia, que está relacionada à neurosífilis, e associou isso com a expressão de lesão do sistema nervoso central. Em 1902, junto com Jean Nagiot, ele descreveu os sintomas clínicos causados em uma lesão posterolateral da ponte, no tronco. Sintomas hoje que são bem complexos, a gente sabe bem disso, e que são chamados de síndrome de Babinski-Nagiot. Em 1905, ele descreveu com muita perspicácia os antecedentes neurofisiológicos da tabes dorsalis. Ele se preocupou com a patologia também do cerebelo e introduziu os termos de ataxia e disdiadococinesia como sintomas cardinais de lesões cerebelares. Em outra grande contribuição, o Babinski foi o primeiro médico a apresentar os critérios diagnósticos diferenciais para separar o que era uma histeria das doenças orgânicas. Esse trabalho, inclusive, pessoal, desbancou a pesquisa inicial do próprio professor Charcot, que tinha documentado primeiramente a patologia chamada histeroepilepsia, considerando que era um diagnóstico, um distúrbio conjunto da mente e do cérebro, e que se provou estar errado ao longo do tempo. E aí, falando para vocês um pouco mais do sinal de Babinski, os estudos que eram publicados pelo Babinski, eles sempre tinham uma característica muito peculiar. Eles eram sempre curtos e muito concisos, sempre muito objetivo. E a descoberta disso aí, do reflexo plantar, tinha apenas 26 linhas e foi publicado em 1896. Enquanto que o reflexo normal da planta do pé consiste em uma flexão plantar do hálux, a resposta anormal consiste em uma extensão do hálux quando a gente faz um estímulo na face lateral do pé até o segundo pododáctilo. Em sua simplicidade, importâncias clínicas e implicações fisiológicas, o sinal de Babinski dificilmente vai existir outro igual na medicina. O número de trabalhos dedicados exclusivamente ao sinal de Babinski chega a centenas dentro das revisões. E o mais curioso disso tudo é que quando ele foi apresentado pela primeira vez, a sua importância diagnóstica foi declarada como mínima. Outro grande feito do Babinski foi o diagnóstico preciso de tumores do canal vertebral. Em 9 de junho de 1887, o neurocirurgião inglês chamado Victor Horsley conduziu com sucesso a primeira extirpação de um tumor do canal vertebral.
Na virada do século, muitas tentativas tinham sido feitas para operar cirurgicamente esses tumores de canal vertebral. O problema é que as laminectomias eram realizadas em um nível que era muito baixo. Em 1910, o Babinski mostrou que com um estudo cuidadoso da sensibilidade, respeitando aí alguns princípios específicos que ele percebeu na época, era possível que você conseguisse topografar aonde estava a lesão no canal vertebral e daí sim conduzir uma neurocirurgia com sucesso. Existe um relato na literatura de uma declaração famosa de Babinski que ele deu 6 dias antes da sua morte. Ao ser perguntado o que ele considerava a sua conquista mais duradoura na ciência, o amigo, que já fez a pergunta insinuando que a resposta seria o famoso sinal de Babinski, que ele permaneceria ao longo dos anos sendo usado, como realmente é, ele respondeu, 2 pontos. Sim, o sinal será lembrado, mas não foi a minha maior contribuição. A maior delas foi eu mostrar a direção para Martel e Vicente. Martel e Vicente foram 2 grandes neurocirurgiões da época que conseguiram aí o renascimento da neurocirurgia dentro da sociedade francesa, porque eles conseguiram topografar os tumores de canal vertebral através do exame físico que o Babinski ajudou eles a realizar. E daí começou o renascimento da neurocirurgia. E aí o próprio Babinski achava que essa topografia, esse encontrar os tumores de canal vertebral, na opinião dele, tinha sido a principal contribuição dentro da história da neurologia da época. Ou seja, se referindo a esse diagnóstico que ele desenvolveu em achar clinicamente, sem nenhum tipo de exame de imagem, qual que era a exata localização dos tumores para os neurocirurgiões, ele salvou a vida de muitas pessoas. Babinski morreu em 29 de outubro de 1932. Nos últimos anos de sua vida, ele sofreu de doença de Parkinson, mas viveu para ver as suas realizações dentro da neurologia francesa ficarem internacionalmente conhecidas. Grandes neurologistas da época como Robert Wartenberg e Samuel Alexander Skinner Wilson estudaram e trabalharam com ele. Ele foi homenageado pela American Neurology Society e outras várias sociedades de neurologia pelo mundo. O obituário de Babinski no The Lancet terminava com as seguintes palavras, 2 pontos. Nenhum dos alunos de Charcot é mais certo de ser lembrado por suas realizações no campo da neurologia.